Olá, queridos, graça e paz, agora sim, valendo. Aqui é o pastor Jair Vieira. Sou pastor aqui da Igreja Batista das Nações, localizada aqui na Ceilândia Sul, Distrito Federal. Sou pastor há 19 anos e nessa tarde aqui na nossa igreja nós vamos dedicar um período de leitura da Bíblia. De tempos em tempos, aqui na nossa igreja a gente separa uma tarde para estarmos juntos, especificamente fazendo a leitura da Bíblia, né? Então você está convidado a estar comigo fazendo essa leitura, eu tenho certeza que vai ser edificante. A sugestão que eu te dou é que você pegue a sua Bíblia, sente em um lugar aí confortável, né? Um lugar ao máximo silencioso, você vai estar fazendo a leitura comigo. E aqui acolá eu vou dar uma paradinha, vou trazer algumas reflexões, vou trazer alguns apontamentos que eu sei serão edificantes. Eu vou estar lendo essa Bíblia bonita aqui, ó, que eu comprei, a Bíblia Nova Versão Internacional. Eu gosto dessa Bíblia porque ela tem espaços aqui para anotações, sabe? Então, aí eu vou lendo e fazendo as minhas anotações. Sugestão que eu dou para vocês também. Quando você for fazer a sua leitura bíblica, você sempre tem um papel, a caneta, se não na Bíblia, mas talvez uma agenda, um caderno, para você estar fazendo as anotações, os pontos em que a palavra te tocar. E eu sempre sugiro a você que vai ler a Bíblia com habitualidade, optar por uma Bíblia letra grande, ou melhor ainda se for letra gigante, porque torna a leitura mais confortável, né? Então você vai estar lendo comigo, eu vou estar lendo, e aqui acolá dando uma paradinha e fazendo algum comentário também. Marcos capítulo 1, versículo 1, Nova Versão Internacional. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Conforme está escrito no profeta Isaías, enviarei à tua frente o meu mensageiro. Ele pregará o teu caminho. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor. Façam veredas retas para ele. Assim surgiu João batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. A ele vinha toda a região da Judéia e todo o povo de Jerusalém. Confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Jordão. João vestia roupas feitas de pelos de camelo, usava um cinto de couro e comia gafanhotos e mel silvestre. E esta era a sua mensagem: depois de mim, vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que eu não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as correias das suas sandálias. Eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Então estamos lendo o livro de Marcos, já li do versículo 1 ao versículo 8, vamos dar continuidade aqui no versículo 9, mas eu trago algumas pequenas considerações aqui sobre esse pequeno texto, esses 8 versículos que nós lemos, a pregação de João Batista. E ele insistia, versículo 4, um batismo de arrependimento, para perdão dos pecados. Isso é um tema que deve ser recorrente, é um tema importante em nossos sermões, como era no de João Batista. O arrependimento. O Evangelho, a palavra, por mais que ela nos faça se sentir bem, por mais que ela nos abençoe, alegre o nosso coração, por mais que o Senhor Jesus possa proporcionar cura, libertação, existe algo importantíssimo que é o arrependimento dos nossos pecados. Então, nesse ponto eu paro, reflito a respeito da importância do arrependimento para mim e para você também. E nessa nossa caminhada com Cristo Jesus, Ele nos convida ao arrependimento. Arrependimento para o perdão dos pecados. E eu não consigo vislumbrar o perdão dos pecados sem o arrependimento. E eles, inclusive, confessavam os pecados, diz o versículo 5. Essa questão da confissão de pecados é interessante, porque existe, logicamente, a confissão de pecados para Deus e existe a confissão de pecados para o nosso irmão, né? Tem hora que você tem que procurar alguém, chamar no cantinho, querido, vem cá, eu quero conversar com você. E aí você confessar o pecado
presencial mesmo para uma pessoa, isso é libertário também. Deus utiliza a confissão de pecados como instrumento de cura. Vamos lá, a partir do versículo 9. Marcos 1:9. Naquela ocasião, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Jordão. Assim que saiu da água, João viu o céu se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio dos céus uma voz: Tu és meu filho amado, de ti me agrado. Logo após, o Espírito Santo o impeliu para o deserto e ali esteve 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com os animais selvagens e os anjos o serviam. De cada texto aqui, cada versículo que nós estamos lendo, dá para falar muita coisa, muitas abordagens distintas. Eu vou trazer algumas abordagens peculiares, não vou exaurir cada tema, mas abordagens curtas, cirúrgicas. E algo que me chama a atenção nesse texto, no versículo 11, quando o pai diz a respeito de Jesus, no batismo dele: Tu és o meu filho amado, de ti me agrado. Eu gosto sempre de refletir, de repetir, que o pai não apenas ama o filho, mas ele declara esse amor e essa satisfação com o filho. E há muitas pessoas que têm dificuldade de declarar o amor, de elogiar, de declarar o elogio, de declarar o sentimento que tem por alguém específico, pelo familiar, por um amigo. E o pai não, ele disse, João ouviu, inclusive, os que estavam ali ouviram a respeito dessa declaração de amor do pai. E do versículo 12, o Espírito impeliu Jesus para o deserto. E normalmente a gente quer que o Espírito Santo nos leve a um oásis, né? A um lugar de descanso, a Caldas Novas, à beira da praia. Mas nessa ocasião aqui não, foi para um deserto. E os desertos acontecem, a gente passa por desertos nessa nossa caminhada cristã. São inevitáveis, mas são pedagógicos. Quando enfrentamos os desertos, crescemos, nos aproximamos mais de Deus, máscaras caem. Seguindo aqui, o versículo... ainda no 13, falando da tentação de Jesus, que Satanás tentou. Eu vi uma frase que eu achei interessante, que Deus nos prova para tirar o melhor de nós e Satanás nos tenta para tirar o pior de nós. Ser tentado não é pecado. O pecado é cair na tentação. Tentados todos nós seremos e precisamos, à semelhança de Daniel, decidir firmemente não trilhar os caminhos errados, não fazer aquilo que é errado, não viver um estilo de vida contrário à vontade de Deus. Vamos ler agora Marcos 1, do versículo 14 ao versículo 20. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Versículo 15 aí, arrependam-se, arrependimento, chamado de Jesus, mensagem de Jesus, nos convida ao arrependimento e creiam nas boas novas. 2 pontos centrais aqui desse momento, desse discurso de Jesus, o arrependimento e a fé. É interessante, ponto interessante. No versículo 16, prosseguindo, andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e seu irmão André lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo um pouco mais adiante, viu no barco Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, preparando as suas redes. Logo os chamou e eles o seguiram, deixando seu pai Zebedeu com os empregados no barco. Ponto interessante também, a vocação desses primeiros discípulos. Jesus olhar para os discípulos, fazer essa chamada, e é um aspecto que eu comento aqui da prontidão, de uma imediaticidade. Prontamente, esses discípulos aqui, Tiago e João, disseram sim. E se por um lado estes prontamente disseram sim,
Há outros que há muitos anos protelam, sim, deixam para depois. E se Jesus está falando ao teu coração, se Ele está te chamando, não prorroga mais não, sabe? Cada um sabe onde Deus, em que ponto Deus tem falado, a frequência que Deus tem falado, o que Deus tem te falado. Quando Deus te falar, quando Deus te chamar, reflita aí, não diga não. E às vezes existe uma forma da gente dizer não, de forma muito educada. Quando eu me lembro da mercearia lá da esquina, lá de casa, que tinha a placa, fiado só amanhã. O que essa placa dizia? Não vendemos fiado. E uma forma educada de dizermos não para Deus é dizer, não, agora não, depois, deixa eu cuidar do meu filho primeiro, deixa eu cuidar do meu neto primeiro, deixa eu passar no concurso primeiro, deixa eu comprar minha casa primeiro, deixa eu conseguir o meu primeiro $1 milhão primeiro. E assim, se a esses discípulos aqui o Senhor exigiu ou convidou para uma dedicação integral, para a grande maioria de nós, o Senhor não exige que nós abandonemos trabalho, família, tudo para servir Ele. De certa forma, há uma entrega integral por parte de todos nós, mas cada um tem um nível de abdicação diferente. Se Mateus, publicano, abandonou tudo, Zaqueu, Jesus não exigiu isso dele. Dividiu, deu bens para os pobres, restituiu a quem tinha roubado, mas ele continuou com o patrimônio dele ali em uma parte. Então Deus tem um nível, uma expectativa ímpar de abdicação para cada um de nós. Vamos lá, avançando, versículos 21. Marcos capítulo 2, versículo 21, nossa leitura. Eles foram para Cafarnaum e, logo que chegou o sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam maravilhados com seu ensino, porque ele lhes ensinava como alguém que tem autoridade, e não como os mestres da lei. Justo naquele momento, na sinagoga, um homem possesso de um espírito imundo gritou: "O que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Cale-se e saia dele", repreendeu Jesus. O espírito imundo sacudiu o homem violentamente e saiu dele gritando. Todos ficaram tão admirados que perguntavam uns aos outros: "O que é isto? Um novo ensino? E com autoridade, o que é isto? Um novo ensino e com autoridade. Até aos espíritos imundos ele dá ordens e eles lhe obedecem." As notícias a seu respeito se espalharam rapidamente por toda a região da Galileia. Apontamentos aqui simples nesse período aqui do 21 ao 28, e você vai ver acontecer várias vezes ao longo da vivência de Jesus aqui nos evangelhos, a frequência com que Jesus se dedicava ao ensino. Jesus curava, Jesus libertava pessoas, mas uma parte considerável do seu tempo ele dedicava ao ensino do evangelho, do reino de Deus, das boas novas. E você, cristão do Senhor, nós precisamos buscar aprender mais e mais de Deus, ouvir a voz dele, ler a palavra com regularidade, buscar conhecer a palavra em profundidade, em maior amplitude. Está lá Jesus na sinagoga, ensinando, e ali ele tem uma experiência, uma vivência com um homem que ficou possesso. E esse aqui é um tema muito polêmico, sabe? Minha proposta aqui são de apontamentos não tão profundos, não exaurir o tema, né? Mas essa questão da possessão maligna na vida de um homem inclusive que frequenta a igreja. Esse homem estava aqui na sinagoga quando ele ficou possesso. A possessão maligna é real. Não tem 15 dias eu tive uma experiência aí expulsando o demônio de uma mulher. A gente foi fazer uma oração na casa dela e o diabo ali, assim, foi triste, né? Triste a cena, mas a gente expulsou ali o demônio, assim, isso é real, e às vezes pessoas até que frequentam a igreja. E Jesus não quis ali cativar aquele demônio, não tentou converter o demônio, não tentou
dialogar com o demônio. Jesus foi categórico ali em expulsar o demônio e as pessoas ficaram admiradas com a autoridade de Jesus. Não só porque havia expulsado o demônio, se bem por isso, mas as pessoas percebiam no discurso de Jesus um discurso diferente. Percebiam em Jesus um discurso diferente, percebiam que uma autoridade. E isso é um desafio para mim, como um pregador, como um pastor, que minha pregação não seja uma pregação vazia, sabe? Que a minha pregação, que o meu ensino não seja mera interpretação de um texto, que eu seja uma mera pessoa excelente na interpretação de texto, mas que eu seja voz de Deus. Que quando trouxer uma palavra na igreja, num culto familiar, num aconselhamento, que eu tenha uma palavra correta, uma palavra em sintonia com o Espírito Santo. Desafio meu, desafio de todos nós que compartilhamos o Evangelho. Se alguém pudesse me dar uma notícia aí, como é que está o som, se estão ouvindo direitinho, se o som está bom, se o som está ruim, para eu ter um feedback, seria interessante. Escreva aí no comentário: pastor, estou ouvindo, o áudio está legal, o áudio não está baixo, está alto, para eu poder me situar. Prosseguindo aqui, versículo 29 agora. Logo que saíram da sinagoga, foram com Tiago e João à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e falaram a respeito dela a Jesus. Então ele se aproximou dela, tomou-a pela mão e ajudou-a a levantar-se. A febre a deixou e ela começou a servi-los. Ao anoitecer, depois do pôr do sol, o povo levou a Jesus todos os doentes e os endemoniados. Toda a cidade se reuniu à porta da casa e Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças. Também expulsou muitos demônios. Ó detalhe, não permitia, porém, que eles falassem, porque sabiam quem ele era. Mas aqui um ponto interessante. Há uma história aí que Pedro negou Jesus porque Jesus curou a sogra de Pedro. Uma piada, né? E está aqui a ocasião em que Jesus sim curou a sogra de Pedro. Ela estava acamada e Jesus vai até ela. Um ponto interessante, versículo 31, ele se aproximou dela. É uma coisa aparentemente óbvia. A gente vive dias de distanciamento, né? Distanciamento físico, mas não de agora, não de 2020 para cá, não. As pessoas estão se distanciando cada vez mais umas das outras, sabia? Existem pessoas que até querem estar na igreja, mas não querem se envolver com o povo, não querem se envolver com o fã-clube de Cristo, não. Não quer muito relacionamento. Mas para nós abençoarmos as pessoas e até mesmo para nós sermos abençoados, nós precisamos de uma certa proximidade. E quando eu falo aqui de proximidade, não é necessária essa proximidade física do toque, né? Por conta desse contexto de pandemia. Mas é de uma disposição, acho que eu vou baixar um pouquinho aqui a câmera, mas é uma disposição, é um sentimento, uma postura de você estar aberto à pessoa, a um diálogo, a uma troca de sentimentos, uma troca de ideias, de você se importar com a pessoa, você sentir o próximo. E o povo de Deus, aquele que é nascido de novo, nós temos um chamado para nos aproximarmos das pessoas. Isso é fato. Isso é fato. E o que aconteceu depois que ela foi curada, versículo 31, começou a servi-los. Imediatamente ela se pôs a servir, ela nem fez um período mais de repouso, não. Meu irmão, foi um caso engraçado que aconteceu com a gente uma vez. Teve uma irmã que foi lá, eu acho que eu tinha uns 5 anos de idade, mais ou menos. Tinha uma mulher que foi lá nos visitar, né? E contando para minha mãe que havia sido curada da garganta e tal. Aí meu irmão tinha acabado de entrar em casa com um sorvete. Falou: minha irmã, então sua irmã foi curada da garganta? Toma aqui um pouquinho de sorvete. Aí ela falou: não posso tomar não, porque a cura foi recente. Ai. A gente ri dessa história. Nessa ocasião aqui ela foi curada e prontamente ela se pôs a servir. Por que eu trago à tona esse detalhe? Porque existem muitos que querem ser beneficiados pela fé.
querem ser beneficiados por Cristo Jesus, por sua palavra, mas não querem beneficiar ninguém. Querem ser ajudados pelo Evangelho, mas não querem ajudar ninguém. Eu não estou aqui para exigir que você ajude os outros. Quem sou eu para exigir? Mas o Evangelho ele é convidativo. A ação do Espírito Santo na vida do homem vai gerar uma disposição no teu coração de compartilhar o bem que você tem recebido, né? E avançando, um detalhe que eu repito, versículo 34, que quando Jesus tinha ali as vivências com os demônios, Jesus expulsava os demônios, Jesus não batia papo com os demônios, não. Jesus conversando com os demônios, como por ocasião em que expulsa os demônios ali do endemoniado gadareno, foi uma exceção. Finalidade pedagógica, Jesus teve aquele diálogo, tinha que ficar registrado na Bíblia mesmo, mas a regra era Jesus não conversar com os demônios. Versículo 35, vamos ler até o versículo 45, a proposta nossa dessa leitura bíblica. Se você não está com sua Bíblia, pegue lá a sua Bíblia. Aqui chegou com alguns minutos de atraso um comentário aqui de que o som está ótimo. Obrigado pelo feedback. Não respondi antes porque tem um delay aí da hora que eu falo para a hora que você comenta, que volta aqui, passam alguns minutos, então eu só consegui responder agora. Então, estamos lendo aí Marcos capítulo 1, versículo 35 agora. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Simão e seus companheiros foram procurá-lo. E ao encontrá-lo, disseram: todos estão te procurando. Jesus respondeu: vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim. Então ele percorreu toda a Galileia, pregando nas sinagogas e expulsando demônios. Irmãos, pense aqui em 5 versículos importantíssimos. Primeiro, 35. Jesus vai, ainda escuro, não sei se 4 da manhã, 5 da manhã, Jesus vai para um lugar para ficar sozinho assim, só ele e o Pai. Momento de oração, dele conversar com Deus, um lugar secreto, um lugar calmo, um lugar isolado, um lugar escondido. E confesso algo meu, que como é importante, pelo menos para mim, foi para Jesus e eu penso que ser para você também. Importante a gente também ir para um lugar, ficar escondidinho às vezes, sabia? Ficar quietinho. A gente ir para um lugar, tirar um tempo de introspecção. Às vezes algumas horas, às vezes alguns minutos, às vezes até 2, 3 dias. E você falar com Deus principalmente, né? Você vê que a oração na vida de Jesus não era exceção, não era uma coisa extraordinária, era uma regra. Havia uma regularidade nisso. E Jesus ia para esse lugar secreto. E até um desafio para mim, porque são tantas as atividades que a gente tem. Jesus ainda estava lá no lugar deserto, quando no versículo 37 os discípulos, a pessoa está te procurando. Porque são muitas demandas, é muita gente procurando, pedindo ajuda, pedindo socorro, necessitando de você, dos seus recursos, da sua sabedoria, do seu amor. Mas você também precisa separar um tempinho, afiando o machado, você também precisa oxigenar. Seja falando com Deus, sendo um particular com Deus, seja num período de meditação também, sabe? É importante, sem falar do período de descanso com a família, que ainda é uma outra situação. E aí no versículo 38, Jesus, não, tudo bem, mas nós não vamos ficar só aqui não. A gente vai sair daqui, existem outros povoados, eles também precisam ouvir, a gente não pode ficar só aqui não. E há um convite para a igreja, para que nós saiamos das 4 paredes, sabe? Que a gente vá além. Se a gente não toma cuidado, a nossa igreja, a gente vira tipo um clube social, só somos nós. Nos fechamos para outras pessoas. E Jesus não apenas recebe novas pessoas, ele diligencia, ele vai até essas novas pessoas. É inclusivo, ele vai até as pessoas. São vários aspectos que têm uma correspondência com nossos dias. Então percorreu toda a região e por esses versículos aqui, a experiência de demônios do 21 ao 28, experiência de demônios também do 29
ao 34, aqui nesse novo conjunto de versículos do 35 a 39, mais uma vez referência a Jesus expulsando demônios. O que eu vejo? Infelizmente, a ação maligna na vida dos homens é mais comum do que eles imaginam, é mais comum do que eles pensam. E existem pessoas hoje sofrendo e tentando resolver esse problema com remédios, com atividade física, com livros, com trabalho, com socialização, com diversão, com happy hour. É um problema que é de ordem espiritual, que a origem é maligna e que só vai haver a solução quando esse demônio é expulso. Existe uma solução que está na presença do Espírito Santo na vida do homem e a libertação dessa pessoa, sabe? Então, um tema para eu estar abordando. Eu tenho uma pregação aqui, não sei se tem aqui no meu, se eu gravei, se eu coloquei ela aqui na minha página. Eu acho que tem sim, que é a ação maligna na vida de uma pessoa. Depois você pesquisa aí. Como está ao vivo, eu nem posso dizer, clica esse link aqui, porque está ao vivo, eu não consigo fazer essa edição agora. Mas talvez se esse tema de demônios te interessa, você está curioso, acessa essa minha outra pregação aí que eu trago mais considerações. Vamos finalizando o versículo 40 a 45. Um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Em seguida, Jesus o despediu com severa advertência: olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação o sacrifício que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Ele, porém, saiu e começou a tornar público o fato, espalhando a notícia. Por isso, Jesus não podia mais entrar publicamente em nenhuma cidade, mas ficava fora, em lugares solitários. Todavia, assim mesmo vinha a ele gente de todas as partes. Texto rico, fala de um leproso, mas fala muito de Jesus. E aqui a gente vê um leproso que vai a Jesus como em última instância, recorre, se joelho, suplica. A súplica é linda. Existe aquela oração formal que a gente faz a Deus: Deus, estou aqui, Pai nosso que estás no céu, e tal, você pede a sua ajuda ao Senhor e tal. Mas existe a súplica, que é aquela que acontece no momento de desespero, de luta, no momento da dificuldade. Oi, filhinho, meu Christian chegou aqui. Papai está em gravação, meu filhotinho, deixa o papai concentrar. Pode pegar, pode ir lá, tá bom? Então existe a oração que a gente faz no momento da súplica, que é a súplica no momento da dificuldade, que a gente já não tem tanto formalismo, a nossa gramática a gente se excede, é acompanhada por lágrimas, às vezes por gemidos. E olha o que diz o versículo 41, Jesus cheio de compaixão. Jesus tem compaixão. Jesus, ele sente teu sentimento. Você chora, você acha que o Senhor não vê? Ele vê sim. E eu acho isso lindo em Jesus, porque ele se importa comigo e ele se importa contigo. E olha que lindo, querido. Isso é lindo. Isso aqui é o que Jesus faz agora. Jesus, o cara era leproso. Ninguém quer triscar em leproso, ninguém quer tocar em leproso. A via de regra, você quer estender as mãos e curar a pessoa à distância. Mas Jesus não. Ele toca nele. Olha, acabei de ganhar um cafezinho aqui. Faz, uma Suzy. Obrigado, irmã. Mas via de regra, a gente quer um distanciamento. Inclusive por razão de saúde, né? Era recomendável que Jesus, a lepra, uma doença transmissível, que Jesus não tocasse naquele homem, que mantivesse um distanciamento. Mas já é Jesus, não é o pastor Jair, Jesus foi lá e tocou nele. Eu não sei se Jesus tocou no rosto, se Jesus tocou na cabeça, ou se Jesus tocou no ombro. Mas isso é lindo. Há quantos anos aquele homem não havia recebido um toque, né? Desde que diagnosticado com aquela doença, nunca mais alguém se aproximou dele, tocou, senão outro leproso talvez.
E Jesus não apenas o cura, mas Jesus dá a ele uma afetividade, um afeto, uma demonstração de carinho, de apreço. E Jesus não toca apenas o físico, toca a alma, toca o espírito, toca as emoções, toca o coração. Jesus é lindo. Jesus não apenas me salvou, Jesus não apenas me perdoou os pecados, Ele me conquistou. Ele não só me conquistou com o poder dEle, Ele me conquistou com o amor dEle. Esse amor nos conquista. E novamente, depois disso tudo, Jesus ainda recomenda, passando um carrão de som aqui perto aqui da igreja, Jesus ainda recomenda que Jesus curou, e não fala nada para ninguém não, fica aqui entre nós, te curei, não fala nada para ninguém não. Jesus não queria se promover às custas daquele homem. Eu não vejo Jesus caminhando por vias de sensacionalismo não, muito mais pelas vias da discrição. Mas não teve jeito, aquele homem não se conteve, começou a contar para todo mundo ali o que Jesus havia feito na vida dele. E de uma certa forma, eu posso criticar aquele homem por ter desobedecido Jesus, sim, mas é um aspecto também de quando Jesus te toca, te transforma, te impacta, há um transbordar também, sabe? Há um desejo muito forte da gente compartilhar daquilo que Jesus faz, daquilo que Ele fez. E novamente, versículo 25, 45, vai para lugares solitários. Então, ao mesmo tempo que Jesus dedicava-se às multidões, Jesus também tinha o tempo a sós com o Pai e até um momento de descanso também. E falo para os irmãos, que desafio é para mim separar esses momentos solitários, seja para estar com Deus, também seja de momentos de meditação. Minha correria do dia a dia é desafiadora. Então vamos encerrar aqui no versículo 45. Você que está acompanhando agora, meu nome é Jair, eu sou pastor aqui da Igreja Batista das Nações. Estamos aqui nessa live, aqui na nossa igreja, porque essa tarde nós estamos em uma atividade chamada Tarde de Leitura Bíblica, onde os irmãos da igreja vêm até a igreja para ler a Bíblia, né? A gente tem uma distância aqui entre os irmãos aqui muito boa, os irmãos estão aí a 5 metros de distância um do outro, eu estou aqui a uns 50 metros de distância, por causa do som, vim para mais longe. Se você quisesse ficar aqui com a gente, você podia ficar 10 metros aqui de qualquer pessoa. Temos ainda um cafezinho ainda para deixar a experiência mais agradável ainda. E convido você a se inscrever no nosso canal, convido você a ativar o sininho, né, para poder estar sempre inteirado e vir conhecer a nossa igreja aqui presencialmente aqui também, pela internet. Nossa Igreja Batista das Nações, na Ceilândia Sul, tá bom? Foi um prazer estar com vocês, espero em breve ter mais momentos aí de leitura. Se você gostou, considere aí deixar um like, deixar um comentário aí também a respeito do que aconteceu. Paz para todos. Vamos encerrar a transmissão. Paz.